Bora falar de sexo? A gente tá tomando só chá, mas estamos bem animadinhas por aqui. E o tema, na verdade, é inspirado na Semana do Dia das Mulheres, que nós estamos, né, no momento aqui da gravação. Talvez esse episódio não vá sair ainda dentro do mês das mulheres, mas nessa semana nós tivemos um encontro, fomos tomar vinho, várias mulheres, e falar sobre sexo. O que é bem incomum, né? E a gente quis quebrar aí alguns paradigmas e trazer algumas mulheres ao nosso redor para a gente falar abertamente sobre sexo. E a ideia aqui hoje com as minhas convidadas. Por favor, se apresentem. Eu sou a Flávia, médica, ginecologista e obstetra, com área de atuação em sexologia, médica ayurvédica e consteladora familiar. Eu sou a Flávia Viana, sou fisioterapeuta pélvica e atuo mais especificamente dentro da área de sexualidade humana. Isso. Então, assim, como a gente estava conversando antes de iniciar as gravações aqui, uma coisa que veio muito na nossa conversa no Dia das Mulheres, né? Foi que a Flávia comentou que ela atende muitos homens. Claro que o nosso, pelo amor de Deus, é para as mulheres, mas isso influencia muito no nosso comportamento hoje. E a Flávia disse que, na realidade, ela recebe muitos pacientes homens com disfunções sexuais e pacientes jovens. E que, na verdade, o porquê disso tudo muitas vezes está nesse comportamento da mulher. Lógico que não é só isso, mas explica um pouquinho, Flá. Bom, vamos lá, né? Eu atendo bastante homem dentro dessa área de sexualidade, então, por exemplo, com disfunção erétil, com ejaculação precoce, e eles chegam entre 20 e 30 anos ali sem um histórico cirúrgico, né? Sem alguma causa, assim, física, vamos dizer. E de algum histórico. Porém, eles, no relato deles, eles falam muito isso, que vai sair com alguém de um aplicativo e tudo mais, não estão dentro de um relacionamento, e que hoje tá muito difícil pra eles, assim, como as mulheres abordam essa questão. Então, ele saiu com uma pessoa, tá lá, tá legal, só que às vezes, antes de sair, ela já fala assim, a gente não vai transar essa noite, a gente já não vai fazer nada. Então, eles já ficam meio preocupados. E aí, a conversa vai indo, tem uma química legal, e aí, enquanto eles estão ali, né, se beijando e tudo mais, eles ficam extremamente preocupados de, tipo, e se eu tiver uma ereção, será que ela vai achar que eu tô fazendo alguma coisa? Será que se eu pôr a mão aqui, será que se eu falar aquilo, o que será que ela vai pensar, né? E aí, então, isso começa a acontecer com uma certa frequência e eles vão ficando sem ereção mesmo, sabe? Às vezes começa uma ereção e logo eles perdem a ereção também, por exemplo. Manda uma mensagem pra pessoa no outro dia pra sair, né? Afinal, eu me contive, então a gente pode sair de novo. E aí, assim, mas a gente não vai sair não, te achei meio frouxo. Desse jeito. Sabe? Na lata, assim. Então, eles ficam... faz, né? Eles ficam sem saber, na verdade, como reagir. Exatamente. Né? Porque se vai o que eu faço? Se vai muito é abuso, se vai pouco é frouxo. É frouxo. Né? Tá difícil pros homens também, hein? Tá, não é só pra gente. Cadê o pelo amor de Deus? Os homens estão precisando criar o podcast, pelo amor de Deus, tadinho deles. Precisa. Eu acho que isso vem, na verdade, de um processo. Eu realmente acredito que não tá fácil pra eles, não, né? Porque nós mulheres, nos últimos 40, 50 anos, a gente viveu aí uma série de transformações, né? Uma série de mudanças. A gente vem aí de um movimento feminista, de um movimento de emancipação da mulher. A gente vem num processo muito grande, né? De crescimento, de investir em autoconhecimento, né? De se posicionar em relação às coisas, a impor limites, né? E o homem, ele ficou perdido nisso tudo. Né, ele ficou perdido, né? Que mulher é essa que ele tem agora, né? Não é a mesma de 50 anos atrás, aquela mulher que ficava em casa, submissa, que fazia, né? Que seguia aquele protocolo. Então, e que mulher é essa nova mulher? E como me relacionar com essa nova mulher? Né? E eu acho que enquanto as mulheres, né, a gente tá caminhando muito rápido nesse sentido de autoconhecimento mesmo, de investir, fazer terapia, repensar nossas relações, repensar a nossa história, repensar a nossa vida, os homens ainda estão engatinhando nesse ponto. E a gente ainda tá nesse processo, né? A gente também ainda não sabe exatamente quem é essa mulher. A gente tá com toda uma descoberta, né? Sim. Indo atrás disso. Então, é complicado. A gente ainda não sabe exatamente isso, a gente tá buscando isso. E aí, eles
ficam perdidos mesmo, porque a gente ainda também às vezes não sabe falar exatamente isso, né? Tem que olhar para essas coisas da parte da gente também. Então, por exemplo, o que levou essa mulher, às vezes, a antes de sair com ele, já se posicionar desse jeito? Né? Quais são essas armaduras ali, logo antes de qualquer situação? Ela nem conheceu a pessoa ainda, mas já tem aquelas armaduras ali antes de qualquer coisa, né? E, na verdade, muito mais do que isso, o que diz você se relacionar com a pessoa, ter uma relação sexual no primeiro encontro ou não diz... As pessoas estão muito baseadas nisso. Então, o que isso diz, na verdade, na realidade? Né? Porque às vezes pode ter uma super química e você querer ter relação com a pessoa ali na hora. Ou às vezes você precisa de mais um tempo. E na verdade, existem regras. Não é isso que mede, né? Nem a qualidade de uma relação, nem o caráter de uma pessoa. Isso. Mas a gente ainda vem daquela visão, né? Que, se acontecer alguma coisa no primeiro encontro, o cara é foda, né? Mas a mulher é galinha, é puta, não presta, né? Então, a gente ainda vem muito nesses estereótipos. E, na verdade, não tem nada a ver. Não se mede caráter por isso, não se mede... Né? Nada por isso. Sim. E também se elas às vezes já chegam, não, eu posso hoje, né, ter uma relação no primeiro encontro e talvez não ser tão taxada assim também, isso deu uma mudada. Pelo menos a gente tá tentando mudar isso de alguma forma, então às vezes a forma da pessoa falar é ela chegar e já querer fazer alguma coisa, né, porque ela pode. E aí às vezes ele não quer, mas e se ele falar que ele não quer? No primeiro encontro? E o homem, aí né? é uma coisa muito interessante, porque o homem também pode falar não. Exatamente. E ele não é broxa por isso. E a gente não fala bem, sobre, né? Que o homem também pode falar não e que não é não. E isso também não é dito. Isso é uma coisa pra gente pensar, porque se a gente, por um lado, a gente vem aí numa caminhada de sair desse lugar de submissão... Os homens também, eles estão vindo numa caminhada deles terem que sair daquele papel do fodão. Que dá conta de tudo, que eu sou o máximo, que eu faço e aconteço. Pra uma situação que o homem também tem o direito de falar não, de falar eu não dou conta, pra mim chegou no meu limite, isso eu não quero, isso eu não posso. Então, como a gente também tem essa, né, possibilidade de colocar os limites, o homem também tem que ter essa possibilidade. Isso é respeitado. Só que muitas vezes, se ele faz isso, ele é broxa, ele é um fracote, não, esse daí, não sei não é? E não tem nada a ver, né? E não tem nada a ver. E eu, enquanto fisioterapeuta, né, trago isso para a resposta física, de fato. Então, assim, muitas vezes eles procuram, sim, é difícil, às vezes, o homem procurar, generalizando aqui, né, mas o homem procurar aí, por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra para tratar dessas questões. E aí, às vezes, ele tá ali fazendo esse acompanhamento, então ele chega para mim depois desse processo. É bem interessante. Diferente de um homem mais maduro, com pós-operatório de cirurgia de próstata, que às vezes o médico encaminha, né? Nessa fase, ele vem, às vezes, pelo terapeuta. Porque, a gente trabalhou aqui algumas questões e tal, mas seu corpo ainda não tá respondendo. Então, sim, tem questões que são emocionais, mas não é aquilo emocional. Tá, e o que você vai fazer com isso? Seu corpo tá respondendo de alguma forma, então vamos avaliar o que tá acontecendo, né? Então, ali eu vou avaliar. E o que acontece demais, por exemplo, num caso, por exemplo, da ejaculação precoce, são pontos gatilhos, pontos de tensão na musculatura do assoalho pélvico. E é algo que, imagina o quanto que aquela pessoa não tá tensa e vai criando várias situações de tensão, fora a gente ficar sentado, enfim, uma série de coisas, geram pontos gatilhos nos músculos superficiais do assoalho pélvico, por exemplo, que são os músculos aí responsáveis tanto para sustentação da ereção. Então ele tem uma musculatura forte ali, ele consegue ter uma ereção boa, mas a sustentação não é legal, porque tem um ponto gatilho ali, o músculo tá meio cansado, ele não tá se movimentando direito, ele não tá se comportando legal. Então, fisicamente, tem algumas coisas super interessantes, assim, também pra gente parar pra olhar nesse homem e, principalmente, explicar pra ele sobre essas coisas do corpo, né? Porque do mesmo jeito que pra gente, mulher, a gente precisa ter esse conhecimento do nosso corpo, a gente não toca, não olha o nosso corpo, o homem tem muito mais contato, né? É um órgão ali externo, ele tá vendo, ele tá brincando, ele fala sobre isso, né? Mas, e justamente por isso, ninguém explica pra ele também o que tem ali. Como de fato funciona uma ereção? Tem que ir sangue pra lá. Tá, mas não é só sangue. A primeira resposta é abrir os corpos cavernosos. Então, né, às vezes eles jovens começam a tomar Viagra. Mas não adianta, porque tem uma tensão ali. Então, o disparo inicial de relaxar a musculatura lisa daqueles vasos para eles começarem a encher
não enche de sangue. Então, nossa, mesmo eu tomando Viagra ou, enfim, né, outras medicações, não funciona, né? Por conta de outras questões ali físicas que acontecem. Isso me fez lembrar do episódio anterior, que a gente falou a questão, né, também do que esse corpo tá querendo mostrar. Então, quando começa a fazer esses pontos de tensão que você tá falando ali, né, na região do períneo, o que o corpo tá querendo falar para esse homem, né? Então, às vezes, até esse não, que o homem não dá conta de falar para uma mulher, o corpo começa a segurar esse não ali. Assim como não, que a mulher não consegue dizer, ou ela quer dizer, ela vem através da tensão e vaginismo mesma coisa. E dispareunia. Exatamente. Então, O que a gente mais atende no consultório hoje, na minha área, por exemplo, é tensão. Eu participei de um estudo científico agora bem recente, que 85% dos assoalhos pélvicos são hiperativos, ou seja, cheios de pontos gatilhos, né? Isso quebra aí uma coisa que a gente pensa já há muito tempo, num geral, de contrai, relaxa, fortalecimento, num geral e tudo mais. Às vezes, claro, é um músculo que tá fraco, né? Mas por que ele tá fraco? Porque ele tá tenso, preso, travado, né? Então a gente precisa liberar ele. E aí a gente pensa assim, precisa liberar o músculo que tá travado, isso vai trazendo essas outras questões emocionais travou, juntas. né? Exatamente. E porque, na verdade, o que é o sexo? E isso também tem de outros episódios. É entrega. Principalmente da mulher. Então, por que ela resiste tanto ao encontro? Por que tem aí? Né? Então, como poderia ser o sexo de melhor qualidade? Né? O autoconhecimento é o primeiro ponto. sim. Né? E é o que você falou. Você falou assim... antes da gente começar, nossa, mas tá muito difícil para essa geração os encontros de aplicativo, né? E não sei como tá sendo, porque eu também tô fora do mercado. Ufa! Ainda bem, porque eu não queria estar nessa, não. Mas, e teve um episódio que a gente falou da queima do sutiã, né? E eu acho que no sexo tem muito disso também. Né? Será que a gente perdeu aí a mão na nossa liberdade sexual também? Sim, né? Isso eu acho que é uma colocação super importante, né? Porque nesse processo aí que a gente tá de libertação, né? Muitas vezes a gente perde a mão. É aquela coisa, vai do 8 pro 80 para depois a gente chegar no equilíbrio, né? E a gente tem que olhar para isso, né? Será que a gente não tá perdendo a mão? Né? O tanto de relacionamentos abertos também que tem acontecido hoje, ou que às vezes o relacionamento não tá legal já entre um casal, né, com mais tempo de relacionamento, e aí, vamos abrir o nosso relacionamento pra ver se melhora e tudo mais. Então, eu acho que isso mostra algumas coisas interessantes. Então, primeiro, se quer abrir o relacionamento, quer dizer que o sexo é uma parte importante do relacionamento, né? E se não tá legal entre vocês, daí vai colocar, eu ainda brinquei, né? Eu falei assim, vai apimentar? Não é comida pra apimentar, né? Não é algo externo que vai consertar um negócio interno, íntimo. Então, primeiro, como é que tá a sexualidade daquele homem, daquela mulher, individualmente? Né? Como que eles veem a sexualidade deles, cada um deles, e depois dentro do relacionamento, né? E aí tem várias casais, eu atendo várias pessoas com relacionamento aberto mesmo hoje em dia, e aí tem um pessoal ainda falando de outra forma, por exemplo, como um poliamor. Que aí é um conceito ainda diferente da poligamia, por exemplo. Porque não é você sair e transar com qualquer pessoa. Porque essas pessoas entendem que pro sexo ter uma qualidade boa, o seu orgasmo ser bom, o seu prazer ser bom, tem que ter uma entrega. Então, eu vou de fato me entregar pra aquela pessoa. Eu vou amar ela, vou fazer amor com ela, eu vou me entregar pra ela pra ter uma qualidade boa ali de prazer, de envolvimento, de intimidade com aquela pessoa, mesmo sendo com várias pessoas. Que é... Como que a Flávia falou? Jogar meu corpo ao vento? Jogar o corpo ao vento. Templo. Meu templo. Meu Meu corpício é o templo, né? O meu corpício. O templo ao vento, né? O templo ao vento. Mas eu acho que é bem por aí mesmo. E eu acho, você me fez lembrar com essa fala sua, na verdade, quando eu tive o ano passado no curso do Stefan, que foi um curso de constelação, ele coloca que a traição é sempre um sintoma, né? E que a gente tem que olhar ela como um sintoma da relação.
Então, a gente pode ficar preso em quem é culpado, quem é inocente. A gente pode ficar nesse jogo que não vai chegar em lugar nenhum. Ou a gente pode olhar a traição como sintoma e olhar o que eu preciso tratar, de fato. Em mim. Na relação. No casal. Qual é a doença, né? Então, entre eu posso aspas. ficar, você não presta porque você me traiu. Ou eu sou a sacana porque eu traí. A gente pode ficar nesse jogo e a culpa é sua porque você não me dá atenção, a culpa é sua porque você agora eu vou não sei o revidar. quê. A gente pode ficar nesse jogo, né? Ou a gente pode olhar a traição como um sintoma da relação. E daí eu vou ter que ver aonde que tá o problema na minha relação. E esse seria o caminho ideal, porque se você vai olhando só como, quem é culpado, quem é inocente... E daí você fala, não, até às vezes finalizo um relacionamento por conta disso. Mas você não olha para de fato o que acontecia na relação, o que vai acontecer no próximo relacionamento. Vai se repetir. Vai repetir. Vai, porque você vai atrair um novo parceiro pra viver isso que isso você não vale aprendeu. pra relação, né, pra questão da traição, mas vale também pra vivência da nossa sexualidade, né? Então eu posso olhar como que isso tá querendo me mostrar, onde que tá, né, essa dificuldade aí que tá sendo trazida, ou posso achar que o problema aqui tá no outro. E não em mim. E não em mim, e não... daí eu vou repetir ali na frente. E não assumir sua responsabilidade na relação. E aquilo, né? Esperar que o outro preencha coisas em você, né? Sim. Claro, a gente quer ser cuidado, isso, aquilo, enfim, né? Mas também a minha responsabilidade de preencher essas lacunas ali, ter um outro como um complemento, né? Algo que agrega, né? E não que vai tapar um buraco, preencher um buraco. Então, quando a gente joga também essa responsabilidade no outro, aí não tá sendo suprida... Nossa, a gente vai precisar procurar isso em outro lugar pra tampar outro buraco da gente. E aí, até trazendo pra sexualidade, a importância da masturbação, né, gente? Da questão da vivência da própria sexualidade sozinho, né? Que é uma coisa que às vezes a gente ainda tem tanto tabu, mas que é super importante. Porque eu tenho que dar conta de me satisfazer, eu tenho que conhecer meu corpo, eu tenho que conhecer minhas zonas de prazer, eu tenho que conhecer isso. Eu depois vou partilhar isso com o outro. Mas se eu não tiver inteira sozinha, como que eu vou dar conta? Mas isso para as mulheres é permitido? É muito complexo. Eu falo mais, sabia? Para os homens é maravilhoso. É lindo o adolescente se trancar no banheiro. É permitido. É permitido, né? É permitido. Né? A mãe tá lá... É até estimulado por medo de, né, outras coisas aí. Sim. Então, assim, pro homem isso é mais fácil. Pra mulher isso é reprimido. Quem dirá... Mas hoje em dia, de novo no 8 ou 80 que estamos, das mulheres que eu recebo, elas chegam com essa queixa do quanto que hoje é até impositivo a mulher saber se masturbar, saber se dar prazer. Só que ninguém explica muito como. Você tem que... né? A gente vai de novo para aquele 80. Ela nunca nem soube nada sobre o corpo dela e, de repente, agora ela tem que se masturbar, ela tem que se dar prazer, ela tem que saber o que ela gosta. Pera, e o caminho para isso, né? Virou lá do 8 pro 80, mas o caminho disso, ninguém explicou para essa mulher. Então, elas chegam, assim, também pra gente, no consultório, com, assim... As minhas amigas conseguem, falam que eu tenho aqui, mas eu não consigo, eu nem sei pôr a mão lá. Eu nem nunca, orgasmo né? tem. Né? Quem dirá? Né? Elas e é um não desconhecimento. sabem. Se a gente for conversar, grande parte das mulheres às vezes não sabem reconhecer, né, as partes da vulva. Na verdade, a maioria das mulheres nem sabem a diferença entre vulva e vagina. Que seria uma coisa básica. As pessoas não sabem a diferença de vulva e vagina. Não sabe. E daí, como que eu vou dar conta, né? Isso que você falou. Então, fala que tem, mas e daí? Mas eu nem entendo. Se eu não sei, quem dirá o outro? Rolou um vídeo aí um tempo atrás na internet, dos homens. Dos homens, onde está o clitóris. E eles não sabiam. Não. Se eles não sabem, tipo, se a gente não sabe, coitado deles. Tá difícil eles mesmo, tá difícil pros homens. Exato. Quer cobrar deles também. Quer cobrar deles um orgasmo que tem a nossa responsabilidade no processo. Sim. Né? Se eu não tenho orgasmo, por que eu não tenho orgasmo? É porque a sexualidade, antes de tudo, ela é um atributo individual, né? Uma coisa nossa, né? Da nossa individualidade. Né? A gente vai fazer essa partilha, a gente vai vivenciar isso com o outro. Mas ela é, antes de tudo, nossa, né? É tanto que, qual posição, no geral, as mulheres têm orgasmo com penetração com uma facilidade maior, é uma posição que elas estão no controle, geralmente. Sim.
né? Ou seja, ela precisa saber isso, ela precisa se soltar pra se movimentar ali, pra explorar aquela situação, pra poder se sentir no controle daquela situação. Experienciar esse momento, assim mesmo. Se sentir livre pra poder fazer o que ela quiser nesse momento, né? Pois é, se sentir livre para o sexo. É tão difícil a gente se sentir livre na vida. Quiçá para o sexo. Quiçá para o sexo, com milhões de coisas que a gente carrega, inclusive a perfeição. Preciso estar com o corpo perfeito, não posso mostrar a minha barriguinha naquela posição. E milhares de coisas que passam nas nossas cabeças. E na hora H, ninguém olha isso, né? Se tem celulite, se tem barriguinha, se é careca, se é cabeludo, se é... Na hora H, gente, é só se é bom ou se é ruim. Bola. Literalmente. E pra mulher, eu percebo que essas são preocupações que ao invés de deixá-la livre, que é o que trava mais, né? Então, assim, eu tô sempre em busca da perfeição, inclusive no sexo. Como tem que ser, que lingerie que eu tenho que estar. O homem, às vezes, não quer nem ver a lingerie. Desculpa aí, Lucas, a esposa do Lucas vende, tá, gente? Depois põe aqui na descrição do link a loja da sua esposa. Não estou falando mal. Pode fazer uma propaganda. Mas a gente fica preocupada com, de repente, coisas externas. Uma performance, né? Uma performance, A gente falou na quarta-feira até, uma lá trouxe, mas eu ponho fantasia. E pra ele não precisa de nada disso, né? Então a gente fica preocupado com muito mais coisas quando, na verdade, se eu me entregar e ser livre, e por que eu não consigo essa liberdade na hora do sexo? Eu falo que a lingerie, ela é muito importante nisso, todas essas preliminares, essa preparação e tudo mais, não como uma pressão para aquele momento, né? Então, hoje é nosso aniversário de casamento, eu comprei aquela lingerie super cara, maravilhosa, a gente vai sair para jantar num restaurante maravilhoso. Gente, eu quero sair para jantar num restaurante maravilhoso, comer um monte de coisa, né? Encher a barriga de comida. Então, assim, não precisa ter um peso a mais para aquele momento, que daí, como é uma data comemorativa importante, né? Teve um investimento de várias situações, tempo e tudo mais, e vocês voltarem e ter que ter uma relação sexual, e isso ser prazeroso e tudo mais, e todo mundo de barriga cheia. E a gente barriga cheia, né? A gente gera pressões que daí, justamente nessa situação, se ele não olhar mais do que 2 segundos pra sua lingerie, você tá arrumando motivos pra você se broxar, assim. Agora, se você passar o dia inteiro com aquela lingerie, cada vez que você passar no espelho, você vai lembrar que você tá com aquela roupa. Tipo, é pra você, sabe? Você fez o jantar à luz de velas, isso ou aquilo, não é um discurso bonito a gente falar que não é pro outro, é pra gente. Mas eu sempre tento trazer isso pra prática, sabe? É pra gente enchendo o potinho da nossa libido durante o dia. Hoje eu vou fazer isso, porque eu me sinto bem organizando isso, recebendo, fazendo isso, preparando, abrindo o vinho, pensando no que eu vou fazer de jantar, pra eu encher o potinho da minha libido. E não só pra o outro ver e alguma coisa, entendeu? E aí, então, tira o peso do outro, desse reconhecimento, e pra gente também. Porque eu curti tanto esse processo de me preparar pra aquele momento, que tá tudo bem. Eu vou dar aquela olhadinha no espelho na lingerie que eu tô, e se ele não ver, tá tudo bem. Porque eu olhei e eu falei, eu tô gostosa, né? Eu quero participar desse momento assim, me sentindo assim. Porque a gente falou sobre isso também, né? A mulher, ela é diferente. Eu vejo assim, o homem é o fogo, e a mulher é a água que precisa ser aquecida. Então, o homem, ele vai tendo estímulos ao longo do dia, né, sexuais, que a hora que chega, pra ele acaba sendo mais fácil. Agora, a mulher precisa desse esquenta, né? E o quanto isso tá na nossa responsabilidade, né? Eu lembro uma vez numa roda que você tava, muito tempo atrás, que você falou algo assim, que o sexo no começo do relacionamento é bom por quê? Porque você marca um encontro para daqui a alguns dias com a pessoa, você fica esperando, você se prepara, você arruma, você põe uma lingerie, aí vocês saem para um lugar bacana, a gente só fala coisas boas, ninguém quer falar problema com alguém que você acabou de conhecer, então você vai estimulando essa libido aí ao longo dos dias, e a hora que encontra, o trem pega fogo. Às vezes você quer tanto aquele momento que nem você viu se ele olhou ou não olhou sua lingerie. Sim, de tanto que você queria aquele momento. E aí nos relacionamentos de longa duração, o que acontece?
A gente tá brigando por causa do filho, não sei o que lá, quem levou, buscou na escola. Quem lavou a louça, quem arrumou a cozinha. Tirou o lixo. Quem lembrou de pagar esse boleto, outro boleto. Entendeu? E daí você tá cansada, trabalhou o dia inteiro, chega em casa pra arrumar, e daí você fala, nossa, ainda tem que pensar nisso, meu Deus, não. Eu só quero descansar. E aí você fala, nossa, eu não tenho mais libido. Mas, gente, mudou. Né? E o que a gente pode fazer para ir estimulando isso ao longo do nosso dia? Até a Flávia falou assim, eu até falei, nossa, eu ainda falei assim, naquele dia, eu falei, gente, eu acordo com uma energia ótima, aí a minha energia vai se perdendo ao longo do dia. À noite eu não tenho mais energia. Ela falou, mas quem falou que tem que ser à noite? Eu falei, por que você vai transar à noite? Quem disse? Você sabe a hora que você tem energia. Eu falei, tá vendo? Marcando encontro no meio do dia. E é bem isso, é a gente criar estratégias, né? Aí Porque desculpas a gente é ótima pra criar, né? Pois é. E a nossa responsabilidade. E até a Flávia deu uma dica legal do grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp. Fala pras mulheres aqui, porque eu achei uma dica bem legal. Ainda não pus em prática, tá, gente? Porque eu tô com medo de pôr e sofrer as consequências. Não, faça. Então tarefa de casa. Vou te mandar mensagem, eu vou perguntar se você fez. A Flávia me vê no Instagram, quando eu coloco o tricô lá, ela fala, pelo amor de Deus, vai transar. Para de fazer tricô. Ela postou tricô. Eu falei, Claudinha, vai transar. Mas eu falei assim, de ter um grupo de WhatsApp mesmo. Sabe quando tem essas piadinhas na internet? Que a gente tá conversando com uma amiga no direct do Instagram e com essa mesma amiga pelo WhatsApp falando assuntos totalmente diferentes, assim, né? Então a gente precisa disso no nosso relacionamento, né? Ou seja, aquele WhatsApp do dia a dia que você fica fazendo aquela logística de quem busca o filho, quem leva o cachorro pra tomar banho, quem pagou a conta, isso, aquilo, não sei o que lá. E aí você vai pôr o seu parceiro aí nesse grupo de WhatsApp. Só você e ele. E é o grupo do Hoje Tem, entendeu? Então, num grupo, vocês podem estar... Na vida real, ali, vocês façam isso também. Em um grupo, você pode estar discutindo alguma coisa ali com aquela pessoa, entendeu? E no outro, você vai virar e falar assim... Nossa, eu tô numa discussão hoje aqui com uma pessoa que tá, olha, me cansando aqui já, entendeu? Nossa, meu marido não sei o que lá, disso, de aquilo... mas aquele grupo é com o seu amante, sabe? Então, pra você estimular isso ao longo do dia. Nossa, até piscou aqui, lembrei de você. Manda uma foto de alguma coisa sensual. Ou, nossa, lembrei agora, tocou uma música e pensei em você. Coisinhas tão pequenas, assim, no dia a dia, sabe? Desde coisas assim, de uma música que lembrou, até coisas com um cunho mais sexual mesmo. Vou entrar no banho agora. Não sei o que lá, e fazendo várias coisas, assim, pra manter isso aquecido. E se a gente consegue ter conversas diferentes com amigas em redes sociais diferentes, por que a gente... Por que não consegue manter o relacionamento aceso? Precisa, né, gente? A gente precisa. É muito importante. E é bem isso mesmo. Eu lembro uma vez que eu peguei o Renato e falei, vamos almoçar? Aí ele falou, vamos. Aí eu falei, eu te pego, deixa que eu te pego. Aí eu peguei, ele falou assim, onde que a gente vai almoçar? Era no motel, ele falou, ai meu Deus, parece que eu tô saindo com uma amante. E como essas... aí ele fala pra todo mundo, né? Como do mapa astral, né? Ele fala pra todo mundo, enfim. Ele fica animado com a situação e depois ele espalha por aí. Mas são pequenas coisas que a gente vai vivendo no automático e vai deixando de alimentar na nossa relação. E aí vem aquilo, a gente quer apimentar a relação de outra forma. Com coisas externas. Com coisas externas. Né? Só que o quanto a gente pode alimentar de formas mais simples, mas tá sempre olhando para aquele processo. Coisas pequenas no dia a dia, né? Eu lembro a falar, vou comprar uma cerveja pro Reginaldo, né? Porque você viu aquilo. Então, assim, o quanto que realmente o dia passa e a gente nem lembra que existe um parceiro em casa, e a gente nem vai lembrar dele em nenhum momento do dia, ou o quanto a gente lembra ou não diz, e o quanto a gente também se esforça pra fazer isso, porque seria legal também eu saber que ele tá pensando em mim agora. Sim. E não só a chave, se eu tranquei a casa, que ele acabou de me mandar no WhatsApp. Se eu tranquei a casa porque ele não sabe cadê a chave dele. Então, eu acho que é uma dica bem legal pra gente deixar aqui, porque se a gente faz esse movimento, a relação tende a melhorar também. Nos próximos dias, depois que você fez essa situação com seu marido, não ficou diferente?
também. Saiu no meu mapa astral, já Tá falei. vendo? A gente... Mas é Tá no isso, meu ou mapa seja, astral. uma atitude assim que você teve um dia alimentou o relacionamento, com certeza, Sim. alguns É a dias, porque, história nossa, da lembra plantinha, aquela né? situação? Como todo relacionamento na vida, a gente vai ter que colocar Regar. água, regar. Se a gente não alimenta, vai murchando. Se a gente alimenta, a gente vai, então, Florescendo. faz todo Uhum. sentido, né? E eu acho que... e eu penso que esse é o equilíbrio entre onde perdemos a mão de uma liberdade sexual louca, né? Ou olhar para o nosso corpo como um templo e como alimentar isso de uma maneira mais prazerosa. Não que quem tem a sexualidade louca, né? A gente não tá aqui pra julgar E é aquilo que a ninguém. gente já falou aqui em outro episódio, tudo tem sua fase. Tudo tem a tem, fase também da tem. gente bancar a louca, Tem, o louco. não posso contar tá essa tudo minha certo. fase, porque acaba Tá um tudo pouco bem. comigo e meu Agora só não relacionamento. dá pra gente, né, assim, E né? é uma forma de descoberta, né? Do Né? outro 80. Exatamente, Viver- exatamente. Tudo tem sua Tudo fase. tem sua fase. Então, viver essas loucuras na fase Importante certa. viver isso. Né? Usando preservativo, tá, gente? É, Porque, gente, né, é no assustador, último né? Uma pesquisa que saiu agora recente, 58% dos brasileiros falam que nunca usaram preservativo. Nunca? Nunca. Nunca? Nunca. Não tô acreditando. Aham. Brasileiros acima de O povo 18 não tá anos. usando mesmo. Eu tô recebendo Nunca. pacientes que não usam. Gente, é Isso chocante. é assustador. Ai, meu Deus do céu, como nós Depois do vamos educar PrEP, nossos isso filhos. deu uma mudada, uma aumentada maior, não deu? Depois do quê? Do PrEP. A gente fala, a questão do HIV, né, 20, 30 anos atrás, era muito diferente, né? As pessoas tinham medo, então elas usavam o preservativo até pelo medo. Hoje, o HIV virou uma doença crônica, vamos dizer assim, né? Tipo, eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, e as pessoas não têm mais aquele medo, elas não veem mais situações que nem a gente viu de artistas como Cazuza e tantos outros que foram definhando, né? Então, hoje é uma visão muito diferente. E as pessoas perderam esse medo. E tem o remedinho Né? que você toma E antes. você ainda tem a medicação que é pra, se você tiver uma relação não protegida, pra você evitar de pegar. E eles Então, tomam isso e não usam preservativo. Só que daí esquece, né? Que, por exemplo, o sífilis está crescendo, outras doenças estão crescendo, porque... Né? Né? Eu tenho uma amiga que ela... A gente até brincou, ela toma tanta pílula do dia seguinte que ela já tá em 2050. Falei, que ano... Falei, que ano que você tá? Falei, pelo amor de Deus. E acho que é bem por aí mesmo. E é assustador isso, né? Porque a sexualidade também envolve responsabilidade. Sim. Você pode até aprontar, mas você tem que ter responsabilidade, né, gente? Isso tem um peso depois também. Né? Pode ser que não seja agora. Mas é como nós estamos cuidando do nosso corpo. Exatamente. Né? Eu tenho da a nossa fase saúde. da nossa saúde. Eu tenho a fase da loucura, de comer fast food, de me entupir. E depois eu tenho a maturidade. E é interessante, né? Eu não sei onde a gente falou isso, que as pessoas que não vivem isso na fase certa, elas vão querer viver isso em algum momento da vida. Sim. Uhum. Né? Então, olhar para isso e olhar para o propósito do que é o sexo, na verdade, né? Falamos também sobre o quanto as mulheres estão escravizadas dentro da relação, numa relação sexual também, que às vezes elas não percebem, né? Então, elas têm que manter relação com o companheiro com medo de perder ele, né? Com medo do que ele vai pensar. E o quanto esse sexo, na verdade, pode ser... assim, poderia ser um momento do casal. E não eu tenho que ter relação sexual para não perder o meu marido. E quanto mais ela conseguir aproveitar aquele E não é isso momento, que segura melhor ninguém, vai né? ser. Não é isso que segura. Não, até porque se ela fizer de fato aproveitando aquele momento, a chance, entre aspas, né? Se o medo dela for perder ele numa situação assim, vai ser muito menor. Porque ele quer que ela também aproveite. É mais gostoso quando a pessoa que tá ali com você tá envolvida no momento, tá aproveitando, tá curtindo também. Então isso é melhor pra ele ver, pra ele curtir junto com ela e pra ela também ter mais prazer, ter mais satisfação nisso, né? É melhor pro casal e pra cada um deles individualmente também. É pra ser gostoso pra todo mundo. É isso mesmo. Eu acho que é isso, assim, a gente começar a falar um pouquinho mais sobre essa parte do sexo que ainda é muito distorcida. Gente, de verdade, eu não tô julgando nada, mas assim, tem música que eu não consigo ouvir. Sim. Sabe? Que eu coloco, até a Maria fala, nossa, que música!
É. Como o sexo é banalizado. Banalizado. E assim, e fortemente, e a gente vai... tema para outros episódios, e vem fortemente nas músicas, na Crianças, na né? O erotização quanto isso é Quando a complexo. gente, É. assim, banalizar o sexo é banalizar também as nossas relações, né? Porque quando a gente tá falando de sexo, a gente tá falando de relação, a gente tá falando de contato, a gente tá falando de interação. de entrega. Então, se eu começo a banalizar o sexo, quanto eu tô banalizando isso na minha vida de modo geral? Provavelmente eu não tô só banalizando isso na cama. Uhum, Eu tô banalizando também em todas as outras esferas da minha vida. uhum. Então, é uma coisa pra gente realmente olhar Sim. e se atentar. Sim, porque o sexo nada mais é do que o meio para a criação da vida, né? E o quanto é importante olhar e pensar nele com carinho, Sim. né? Bom, é isso, isso. meninas. Muitíssimo obrigada. É. Foi muito bom. Estamos um pouco contidas. No próximo, eu A vou gente vai trazer um ter vinho, espumante. por favor. Vamos. Pra liberar outras coisas, outras emoções. Obrigada, viu, meninas? Obrigada. Obrigada, foi um muito bom. prazer.